Olá pessoal, boa noite. Vamos aqui para mais um encontro do Coletivo Catarse e também para o Psicanálise Tripé. E continuamos com o assunto da Melanie Klein. E hoje vamos falar de talvez a principal marca da teoria dela, que são as duas posições que ela determina para o comportamento infantil. E para determinar essas duas posições, a Melanie Klein ela vai dizer que já existe no bebê, um ego primitivo. Aquele ego que o Freud vai determinar na segunda tópica, e que vai passar a existir quando há a formação da personalidade na criança a partir dos 7 anos, a Melanie Klein vai dizer que já existe no bebê. Isso mesmo. Não que a Melanie Klein, de alguma forma, vá contrariar o que o Freud disse. Não, ela vai além. Ela vai dizer que esse ego vai depois se desenvolver, até chegar naquele ego que é caracterizado pelo Freud na segunda tópica em 1920. Então, as duas posições que a Melanie Klein determina para esse ego do bebê é a esquizoparanoide e a depressiva. Tá? Então, vamos guardar direitinho, porque isso é fundamental para que a gente possa entender a obra da Melanie Klein. Duas posições, esquizoparanoide e a depressiva. Sendo que o bebê, quando nasce, ele nasce imerso na esquizoparanoide. Mas, na verdade, diferente daquelas do Freud, daquelas fases psicossexuais, são fases também, tá? Essas duas posições, é uma fase esquizoparanoide e uma fase depressiva. Mas diferente das posições do Freud, que são fixas, que nós determinamos inclusive nos tempos, não que acontecem, vamos pensar assim, determinadamente ali, certinho, de 1 ano, 18 meses, depois de 5 anos, complexo de Édipo, não. Mas vamos pensar que de uma forma genérica, o Freud vai identificar com mais frequência nessas idades. A Melanie Klein vai dizer que junto com essas fases psicossexuais também acontecem essas duas outras fases, ou essas duas posições que se alternam. Então, é muito importante guardar isso. São duas posições que se alternam. São duas posições que se alternam não só na fase infantil, mas também durante a vida toda. Se a gente for pensar bem, nas características dessas fases. Mas vamos pensar aí primeiro na primeira fase, que é a fase esquizoparanoide. Inclusive, essa fase esquizoparanoide vai determinar muitas personalidades que hoje nós chamamos de esquizoides. São personalidades que estão aí paradas nessa fase. Mas vamos entender o que é essa fase? Acho que é bem interessante. Então, o bebê, quando ele nasce imerso, segundo a Melanie Klein, nessa fase esquizoparanoide. Ou seja, ele não tem diferenciação de objeto. Ele se vê com um ego, aquele ego primitivo, sem as características bem peculiares que o Freud dá ao ego, que é o eu, que é onde residem as nossas características principais, que é o centro, do aparelho psíquico. Não o centro no sentido de localização, mas é aquele lugar ali que dá aquelas coordenadas básicas do que vai ser conscientizado, do que vai ser bloqueado na censura, do que vai ficar no inconsciente, enfim, e que no sonho exerce. Então, é a Mel que tá fazendo arte aqui, tá? Na porta. Ela queria ficar na cadeira e ela saiu pra porta. Enfim, vocês estavam com saudade da Mel aí. Ela deu a graça. Bom, mas voltando. Não é esse ego aí, não é esse ego que a criança tem. É um ego bem rudimentar, que vamos dizer, que ela vai dizer que existe como uma noção de consciência de estar no mundo. Muito rudimentar, mas que existe já no bebê, tá? Por isso que é muito rudimentar, é um pensamento extremamente regredido, infantil. Por isso que os esquizoides, quando nós vamos pensar até numa questão aí de esquizofrenia, mas não numa esquizofrenia, no esquizoide, a gente tem aquele pensamento de isolado, de alguém que não consegue se socializar. Por quê? Porque ele está parado nessa posição que a Klein vai dizer. Então, voltando às características do esquizoparanoide.
ele tem o ego retalhado, né, divididinho ali, uma dependência total do objeto mãe, né? É aquele objeto ao qual ele dedica todo tipo de relação de catexia de ego, de energia de libido, né? E para a qual ele vai existir e para quem ele e ela também só vai existir para ele. Então vamos pensar que é como se fosse aquela questão do narcisismo primário que a gente pensou lá no Freud. É basicamente isso. E é justamente nessa fase que nós temos aí dois conceitos muito interessantes que a Melanie Klein vai propor. O seio bom e o seio mau. Né? E o que seriam esse seio bom e esse seio mau? Né? Quantas pessoas será que se identificam ainda, né, com a ideia de seio bom e seio mau e já adultos? E vamos pensar numa boa, né? A mente primitiva e infantil, ela serve só para criança. Para o adulto ela não é interessante, né? Mas vamos lá. O seio bom é aquele seio que sempre está à disposição da criança. Então, quando a criança nasce, ela já é diretamente amamentada. Então, aquele seio da mamãe, né, o biquinho do seio, a teta da mamãe, é uma coisa boa, né? Ela se sente feliz, ela se sente plena, ela volta àquela alucinação primária de plenitude da barriga, Sua Majestade o bebê. Quando esse seio se afasta, ele se torna um seio mau. Então, é o mesmo seio. A mão que te afaga é a mesma que te bate. Tem um... Bom, acho que não é por aí. Mas tem um verso do Augusto dos Anjos que fala isso, né? Para quem gosta de poesia, depois dá uma pesquisada. Né? Que fala que aquela mão que te afaga é a mesma que vai te dar um tapa, né? Ou será que eu que vejo dessa forma? Paranoide. Esquizo. Interessante, né? Tem tanta gente que cria inimigos internos e externos na mesma pessoa, sendo que talvez isso seja uma projeção de si mesmo. Interessante. Se a gente pensar na psicologia de massas do Freud, a gente tem aí alguns chefes de Estado que adoram criar inimigos externos, não é verdade? Ou seja, falou alguma coisa, você que era o meu amigo, de repente se torna o fogo amigo. Enfim, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Mas vamos lá. Essa posição esquizoparanoide, ela sempre vai não evoluir, tá? Não é uma questão de evolução, vai dar lugar a uma posição depressiva. A Melanie Klein é extremamente pessimista. Ela vê essas duas posições como as únicas possíveis, certo? Então vamos pensar, saindo da esquizoparanoide, a gente vai para uma posição depressiva, que é quando o bebê... Depois a gente fala um pouquinho mais do seio bom e seio mau, tá? Vamos primeiro tentar distinguir bem essas duas depressões. Olha que ótimo. A gente tá no Setembro Amarelo, acho que eu já tô fazendo uma confusão aí entre essas duas posições. A posição depressiva vem justamente como uma forma de agregar o ego, né, e o bebê olhar para o mundo com o princípio da realidade. Ela não usa esse termo princípio da realidade, mas com aquela ideia de lidar com a frustração. Ou seja, perdi, né? Vou ter que esperar a minha mãe vir para me dar o seio. Então eu sei lidar com essa espera, eu sei lidar com essa perda, né? Eu sei lidar com esse momento em que eu tenho que ficar quieto, esperando o momento em que eu vou ser alimentado. Ou se de repente eu tenho uma vontade imensa de ir ao banheiro e o banheiro está ocupado, eu não posso sair berrando e gritando. Nem por isso eu estou me sentindo bem e feliz, mas eu sei que eu tenho que esperar. Isso é a posição depressiva. Né? É uma posição onde eu tenho conhecimento das minhas necessidades, no entanto, eu tenho que saber esperar o momento em que eu tenho que fazer essas necessidades. Eu não posso fazer isso a qualquer momento. Né? Não é em qualquer momento que eu posso ir lá e dar a minha opinião. Ou, aliás, não é em qualquer momento que eu posso falar o que eu penso, ou o que eu acho. Pois é.
Então, isso vale muito para questões, por exemplo, diplomáticas. Se é que vocês me entendem. Então, quando nós temos um líder aí, né? Vamos pensar, tô dando exemplos típicos de sociedade, tá? Numa posição depressiva, ele vai saber o que ele fala no momento correto. E ele vai saber o que fala e como fala. Ele nunca vai identificar o meio como o seio mal. Ele vai identificar o meio como o meio. Então, ele não se torna reativo ao meio. Ele simplesmente espera o meio. Pensando nessa questão toda que envolve aí, né? Juntando essas posições com essa questão que está envolvendo o nosso meio ambiente, no Brasil agora, né, com essas queimadas todas que estão de alguma forma aí, não digo destruindo, mas aumentando o desmatamento da Amazônia, a gente fala muito de uma questão de resoluções diplomáticas. Né? As resoluções diplomáticas, elas passam necessariamente por essa questão aí, né, de uma posição mais depressiva de personalidade. Ou de um momento de personalidade, não, desculpa, mas de um momento de posição depressiva, onde eu aguardo o momento correto para me posicionar. Eu não posso sair por aí chamando as pessoas de feias. Isso é coisa de criança, uma posição esquizoparanoide, certo? Onde eu identifico aquela pessoa como o agente agressor, e aí, como eu não tenho uma argumentação correta, eu falo, seu feio, bobo chato. Isso é a posição essa é a posição esquizoparanoide. Onde eu não tenho um filtro, né? Eu sei o mal, então eu ataco. E eu ataco sem argumentos. Isso quando eu não ataco em questões muito piores. Né? Esses são os esquizoides, quando eu não vou lá e ataco em feridas, em machucados muito maiores, como, por exemplo, a perda de um ente querido de alguém, numa situação de tortura e morte, num regime de exceção. Eu vou lá e digo, era um bandido comunista, mereceu morrer nas mãos dos heróicos militares de um regime que foi um regime sanguinário? Eu não vou dar nome aos bois, mas eu acho que fica muito claro. Então, a crítica é de discurso. E o discurso remete como é o pensamento dessa pessoa, em que posição está o pensamento dessa pessoa. O pensamento sem filtro remete a uma posição esquizoparanoide. Porque eu identifico o meio como sei o mal. Então eu ataco. Como o bebê, muitas vezes, quando ele suga e não vem o leite, ele morde. Né? Ele morde para ver se sai o leite. Ou ele morde numa tentativa de agressão porque não sai o leite. Qual é? Será que ele morde para puxar o leite ou ele morde como uma tentativa de agressão? Tanto que isso vai equivaler àquela posição, essa posição vai equivaler àquela fase que o Freud chama de oral canibálico, né? Quando o bebê vai lá e morde a mãe, né? E morde outras pessoas cada vez que ele se sente contrariado. Isso é muito comum em consultório. Né? Crianças que chegam com reclamação da escola, né, de agressão e agressões que eles fazem mordendo os coleguinhas. Né? Ou seja, a gente pode pensar numa transição de lactação aí que não foi muito bem feita. Né? A gente pode pensar em situações infantis, né, onde essa mãe não sabia aí, colocar esse filho em situação de frustração. Né? E essa teorização da Melanie Klein a respeito disso é fantástica, é interessantíssima. Né? Porque nos remete justamente não só às crianças, mas também aos adultos que permanecem nessas posições de uma forma incorreta e não conseguem evoluir. Né? E é claro que em alguns momentos nós também caímos numa posição esquizoparanoide, no trânsito, por exemplo. Né? Quando você se vê ali no meio de uma bagunça total e você vai lá e solta um palavrão para alguém, ou xinga, ou buzina, enfim, coisas desse tipo. O que é muito normal, na minha opinião. Né? No entanto, nós sabemos que sempre há um limite. Agora, algumas pessoas numa posição esquizoparanoide não têm limites. Né? O limite delas é machucar o outro. Né? É remeter ao outro a ideia de que ele é o inimigo imaginário do meio. É o seio mal. Né? Já que ele não me alimenta,
Já que ele não é capaz de reunir os cacos do meu ego, que já está destruído, então eu agrido. E eu vou lá e agrido em pontos onde as pessoas vão dizer: ah, todo mundo tem vontade de dizer isso. Não, não é bem assim. Existe a sociedade, existe a civilização e a castração justamente para ver um limite entre o que é grosseria, filtro, né, o que é esquizoparanoide e o que é depressivo, se nós pensarmos na Melanie Klein. Legal? Tudo bem? Semana que vem, então, a gente continua. Semana que vem, no nosso próximo encontro, a falar de mais alguma coisa aí sobre a Melanie Klein, tá bom? Vejo você.